Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a ocorrência de conflitos no dia a dia do serviço público e também quais são as competências adequadas para poder trabalhar e não diria para você evitar que os conflitos aconteçam, porque de modo geral ele é o resultado das próprias interações sociais. Contudo, quanto mais o gestor estiver preparado para gerenciar bem esses conflitos, menos impactos negativos ele vai trazer para o dia a dia do nosso trabalho. Então, ele é um tema super importante. O que eu posso te dizer é que, de fato, os conflitos entre as relações profissionais, eles acontecem e podem ter diversos motivos que podem acarretar na ocorrência de conflitos. Pode ser que um servidor dentro da sua equipe está tendo alguns problemas, então acaba entrando em conflito com outros servidores ou até mesmo com o próprio gestor. Pode até ser que o próprio gestor provoque os conflitos dentro da equipe. Pode ser uma situação que ela é momentânea, pode ser que essa seja uma situação complexa e duradoura, e isso provavelmente vai acontecer por conta da falta de habilidade desse gestor em lidar com os conflitos. Então, ele pode ter diversos motivos pelo qual eles acontecem, e a melhor forma da gente conseguir lidar com isso é desenvolvendo competências gerenciais adequadas. Quanto melhor o gestor estiver preparado para isso, melhores resultados positivos ele vai poder tirar dessa situação. Você pode falar, mas como assim, Renata? Quando a gente está falando de gerenciamento de conflitos, pode haver resultados positivos disso? Porque conflito é sempre negativo. Eu entendo assim que na primeira vista pode parecer que ele sempre será negativo para a rotina da equipe de trabalho, para as relações, né, dentro dessa equipe de trabalho. Mas se o gestor tiver competências para gerenciá-lo e tentar tirar proveitos dessa situação, ele pode sim trazer resultados positivos. Aqui eu poderia dizer que um conflito dentro de uma equipe de trabalho, ele pode trazer possibilidades de se discutir sobre novas formas de fazer o trabalho. Então, se ele bem trabalhado, ele pode gerar criatividade e inovação dentro da equipe de trabalho. Ele também pode facilitar a ocorrência de mudanças, porque pode acontecer às vezes que a equipe de trabalho ela está numa situação um pouco estável, ela está meio que trabalhando no automático, ela não está mais discutindo sobre as formas de trabalho e os rendimentos acabam sendo não tão bons assim, mas ele está dentro de uma condição estável. E pode acontecer de equipes levarem essa situação por longo prazo e às vezes esse conflito ele pode vir para poder gerar mudanças num ambiente que já está muito estável. Isso, se ele for bem gerenciado, ele de fato pode ser positivo, porque essa mudança ela pode aumentar a produtividade da equipe a longo prazo. Então, tudo depende da habilidade do gestor em gerenciar esses conflitos. Aí você fala, Renata, tem uma competência para isso? Sim, a competência de gerenciamento de conflitos. O gestor que tem essa habilidade bem desenvolvida, ele vai tender a ter resultados positivos, como a gente acabou de falar. Criatividade, inovação, processo de mudança favorável para o setor, para a organização, para a área. Então, o gestor que tem essa habilidade, essa competência bem desenvolvida, vai encontrar resultados mais positivos. O gestor que não tem essa competência tão desenvolvida, ele precisa desenvolver, porque de fato o conflito é alguma coisa que acontece. Eu mesma posso dizer assim que eu já tive algumas experiências dentro da minha vida profissional que foram resultados de conflitos. Seja eu como gestora ou tendo outros gestores, o que eu posso dizer é que de fato eu consigo perceber quando os resultados são mais positivos porque o gestor tem uma certa habilidade em gerenciar adequadamente esse conflito e quando ele não tem, e aí chega em situações críticas e até rupturas muito sérias.
tanto com relação ao relacionamento entre servidores ou gestores, ou até mesmo na equipe como um todo, ou entre áreas. Então, essa competência ela é muito importante de ser desenvolvida. Se você é um gestor e não tem essa competência bem desenvolvida, vai buscar formas de desenvolvê-la. Bom, a gente está aqui falando, você já falou de situações positivas. Agora, Renata, quais seriam as situações negativas resultantes desse conflito? Bom, acabei já falando um pouquinho que pode acontecer a ruptura dos relacionamentos entre as pessoas que de alguma forma interagem. Então, no caso de uma equipe, se existe um conflito dentro da equipe, pode ser que a fonte desse conflito seja um servidor que não está muito satisfeito, ou não está concordando com as formas de trabalho, ou ele está com um problema pessoal. Se o gestor não tomar cuidado em tentar gerenciar os conflitos logo quando eles começam a acontecer, pode chegar uma situação desse gestor não ter mais controle sobre isso, e aí de fato acontecer ruptura, ou esse servidor sai, ou outros servidores da equipe acabam saindo porque o gestor não teve essa habilidade de gerenciar. Ou, às vezes, pode acontecer da equipe se manter, não terem perdas, né, de servidores saindo da equipe, mas eles não conversam mais, o clima organizacional começa a ser ruim. Então, resultados negativos são muitos voltados para a falta da habilidade de gerenciar conflitos adequadamente. Outros aspectos também negativos do gerenciamento de conflito pode ser, por exemplo, a sabotagem. Como assim sabotagem? Pode acontecer de servidores que estão em conflito, não querem mais cooperar com a organização e eles acabam fazendo tudo para prejudicar, por exemplo, o gestor. Pode ser que o conflito seja entre o gestor e o servidor. Pode acontecer desse servidor começar a sabotar o trabalho e prejudicar o gestor. Pode ser que essa sabotagem prejudique a equipe, um outro membro da equipe. Pode ser que essa sabotagem seja e prejudique os resultados dessa unidade. Então, de fato, pode acontecer como um ponto negativo a sabotagem. Pode acontecer que, por conta do conflito, tanto um servidor ou a própria equipe não tenha mais tanto interesse em cooperar. Eles não estão motivados a se esforçarem ainda mais para poder ajudar a unidade, o setor, o gestor. Então pode haver um problema de cooperação da equipe com o gestor e com os resultados dessa unidade. E, como resultado tanto da sabotagem como da falta de cooperação, certamente será a baixa produtividade desse setor ou a diminuição da produtividade quando esse conflito se inicia. Então, resultados negativos, eles podem ser muitos e prejudiciais à unidade se o gestor não tivesse a competência muito bem desenvolvida. O que eu posso dizer como uma dica para o gestor é que ele, logo que ele conseguir identificar que existe um conflito, ele logo precisa interceder. A primeira coisa que esse gestor precisa fazer é tentar identificar qual é a fonte do conflito. O que está gerando o conflito dentro da sua equipe ou entre a sua equipe e você, gestor? Quanto mais rápido esse gestor buscar pela fonte, mais fácil será para ele para tentar resolver os problemas. Então, às vezes, pode ser que a fonte do conflito seja problemas de comunicação. Pode ser que não esteja muito certo, muito claro entre o gestor e a equipe ou entre os próprios membros da equipe qual é a atividade de cada um, até onde um servidor impacta no serviço do outro. Pode acontecer que essas pessoas dentro da sua equipe não estão tendo um relacionamento de respeito. Então, a forma como eles estão se comunicando pode gerar problemas e gerar conflitos. Então, a comunicação é alguma coisa muito importante. O gestor, ele precisa sempre se comunicar claramente com a sua equipe, definir papéis, definir as condições de trabalho. Ele também precisa identificar quais são as expectativas de cada um dos servidores dentro da sua equipe. Por quê? Às vezes vem um servidor novo trabalhar e ele tem uma expectativa muito alta com a atividade que ele vai desenvolver. Ou pode ser que ele acredita que ele dentro da sua equipe ele vai ter a oportunidade de ter um crescimento profissional,
ou conseguir uma função comissionada, né, conseguir um cargo diferente, ou ele quer desenvolver uma atividade diferente daquela pelo qual ele foi convidado. Então é importante que esse gestor utilize a comunicação adequadamente para poder alinhar as atividades desse funcionário com as expectativas que ele precisa ter. Isso é um resultado da boa comunicação. Se você recebe um funcionário e fala, olha, você está aqui para desenvolver tais e tais atividades e você, pelo menos a um curto prazo, não tem uma perspectiva de ganhar um aumento, de ocupar uma outra função, isso precisa ser dito bem claramente, por isso da importância da comunicação. Se o gestor não tem essa comunicação clara, se ele não deixa as coisas muito bem esclarecidas, o papel de cada um, a função de cada um, a oportunidade que cada um vai ter no setor, esse problema de expectativa, uma expectativa maior do que a realidade, pode gerar conflitos na unidade. Da mesma forma, é importante que o gestor consiga identificar dentro da sua equipe quais são os objetivos de cada um dos membros, porque às vezes você como gestor, você precisa ter como objetivo o alcance dos resultados da sua unidade, o alcance dos objetivos da sua unidade. O gestor, ele precisa trabalhar e gerenciar como se fosse um maestro, ele precisa gerenciar a sua equipe para que todos trabalhem da forma correta para poder atingir os objetivos e entregar o serviço para a sociedade. Então, os objetivos do gestor precisam ter com bastante clareza esses pontos. Contudo, pode acontecer que os objetivos dos membros da sua equipe sejam diferentes. Então, isso pode gerar conflitos. O que é importante? O gestor conversar e ter uma comunicação para poder alinhar os objetivos dele, da unidade, com os dos membros da sua equipe, para poder evitar conflitos. Outro ponto importante tem a ver com os estilos de comunicação. Por quê? Tem pessoas e pessoas e as diferenças elas precisam ser bem gerenciadas. Acontece que algumas pessoas elas têm estilos de comunicação diferentes de outros e isso pode gerar conflitos por uma falta de interpretação, por um problema de interpretação. Pessoas com estilo de comunicação um pouco mais objetivo podem entrar em conflito com pessoas que têm um estilo de comunicação um pouco mais sensível. Nem sei se seria bem essa palavra. Mas tem pessoas que precisam ter um pouco mais de cuidado para se comunicar do que outras. E pode acontecer que essa pessoa que ela acaba sendo mais objetiva, quando ela se comunica, pode parecer para outra pessoa que ela está agredindo ou que ela está criticando. E isso precisa haver um cuidado. Na maioria das vezes, quem vai interceder nessa situação será o gestor. E da mesma forma que ele precisa ficar atento a essas diferenças de estilo de comunicação entre os servidores, ele também precisa adotar estilos de comunicação adequados para cada um dos membros da equipe. Por quê? Pessoas, digamos que você, gestor, dentro da sua equipe, você tem pessoas que têm um estilo um pouco mais direto, você pode chegar, explicar, falar, ó, não tá bom o trabalho como você está fazendo, isso aqui tá correto, muito legal, parabéns. E aí dá essa informação de uma forma mais direta, porque o receptor dessa mensagem, ele tem esse estilo mais direto, então o gestor precisa adotar o mesmo estilo na hora de se comunicar. Enquanto que dentro da sua equipe, se você tiver pessoas mais sensíveis, mais com baixa autoestima, com mais que precisam ter um pouco mais de cuidado na hora de você passar a informação, o gestor também precisa, na hora de se comunicar, adequar o seu estilo de comunicação com o da pessoa que vai receber essa informação, para evitar conflitos. Porque nesse caso pode ser um conflito entre o gestor e o membro da equipe, para não parecer para o membro da equipe que o gestor está criticando o trabalho dele, para não parecer que para esse funcionário que vai receber a informação de que ele está sendo agredido verbalmente. Então é importante adequar os estilos de comunicação tanto do gestor com a equipe, quanto o gestor está atento quando pessoas da sua equipe estão se comunicando, mas eles têm estilos diferentes, para não parecer que um está agredindo o outro de uma forma ou de outra. Então é importante estar atento a essa situação.
Às vezes, o conflito, a fonte do conflito pode ser diferenças de comportamento entre os membros da equipe. Às vezes, o comportamento de um membro da equipe não está tão adequado ao comportamento do ambiente, do clima do seu setor, que vocês foram desenvolvendo ao longo do tempo. Isso pode acontecer, por exemplo, servidores que entram, que são novos na equipe, eles ainda não estão muito adequados a esse clima organizacional, então pode haver um problema de comportamentos. Então o gestor precisa ficar atento para evitar que hajam conflitos. Às vezes pode acontecer, o conflito ele pode ser o resultado de diferenças entre graus de instrução entre os funcionários ou entre o gestor e o funcionário, também precisa ficar bastante atento. Tá? Então, aqui como dica eu já sugeri a vocês para que o gestor procure desenvolver a competência que seria de gerenciamento de conflitos, e também é importante que esse gestor tente identificar quais são as fontes de conflitos da sua unidade. Por quê? Quanto mais rápido ele conseguir identificar as fontes de conflito, mais rápido ele vai conseguir gerenciar e evitar problemas ou impactos negativos do conflito na sua unidade, no seu setor, na sua área, na sua organização, e assim não ter queda de produtividade, porque pode ser um dos impactos negativos. E como também já disse, se ele for bem gerenciado, é possível sim tirar resultados positivos do conflito. Por exemplo, trazer as pessoas que estão conflitando por um determinado motivo, trazer essas pessoas para poderem discutir a situação que de alguma forma está havendo conflito, e elas juntas começarem a pensar em novas formas de fazer o trabalho e encontrar um meio termo para todos, para que seja positivo para todos e para a unidade. Então pode ser importante, o gestor identificou a fonte do problema, foi lá, chamou as pessoas que estão envolvidas, colocou essas pessoas para se comunicar, e essas pessoas dentro de uma reunião começarem a tentar identificar o que pode ser possível para resolver esses conflitos. Por isso, o que pode acontecer, o gestor, se você identificar que o gerenciamento desse conflito pode ser positivo para a sua área, chame os membros da equipe ou as pessoas que estão envolvidas nesse processo para que elas discutam. Então vocês tentam encontrar soluções para esse conflito. Dessa forma, colocando as pessoas para conversar e tentar encontrar soluções, pode ser da onde vai resultar os processos de criatividade e inovação. Então ele é super positivo. Tudo depende da habilidade do gestor em gerenciar adequadamente esses conflitos. Então, fazer reuniões entre os membros da equipe que estão envolvidos no conflito pode ser importante. Aí você me pergunta, eu posso fazer reuniões para tentar identificar a fonte de conflito? Se você, gestor, se você está em dúvida da fonte de conflito, pode ser sim interessante fazer a reunião entre os membros do grupo para tentar identificar qual é essa fonte. Claro que você vai precisar ter a percepção se isso vai ser positivo ou mais negativo. Porque se você, gestor, identificar que pode haver mais problemas colocando as pessoas juntas, cabe você fazer então o trabalho individualmente. Mas o que eu posso te dizer, dar uma dica para você, é para você, gestor, tentar ser mais imparcial possível. Não tomar posição de nenhum dos lados, tentar entender quais foram os fatos que geraram esse conflito e então tentar gerenciar ele da melhor forma possível. Pode ser que você precise tomar decisões, pode ser que você precise tomar decisões, mas é importante que você não tome lados, você se atenha aos fatos. Pode ser que, como resultado, você sugere que um dos membros da sua equipe precise sair para poder voltar à ordem na sua unidade, pode acontecer. Mas você precisa, como gestor, ser imparcial e tomar essa decisão da melhor forma possível, sozinho, ou conversar com pessoas que você tenha confiança, mas de preferência, depois que você identificou quais foram os fatos que levaram ao conflito, se você não conseguir envolver as pessoas que participaram desse conflito para tomar decisão, você aborde essas pessoas, identifique quais foram os fatos
então você toma essa decisão sozinho ou com outras pessoas que sejam da sua confiança. Mas você precisa tomar bastante cuidado, porque, como eu disse, o conflito terá resultados positivos ou negativos, mas ele de alguma forma vai ser impactado pela habilidade do gestor em resolver esses conflitos. Então, aqui a gente falou da competência de gerenciamento de conflitos. Essa competência, ela pode ser trabalhada, tudo que seja, né, voltado para a competência profissional, ela pode ser aprendida, ela precisa ser praticada, aí cabe ao gestor, ao funcionário colocar isso em prática e querer, né, colocar em prática, que é o mais importante. Mas ao mesmo tempo a gente acabou falando bastante sobre comunicação. A competência comunicação é uma competência muito importante também, que o gestor precisa estar trabalhando. A gente já conversou sobre comunicação em diversos outros vídeos. Em mais uma situação, ela também é muito importante. Quanto melhor for a habilidade do gestor, quanto mais estiver desenvolvida a competência comunicação, melhor será. Até para poder identificar os fatos, até para poder conversar com as pessoas que estão envolvidas, e sempre de forma muito respeitosa, imparcial, para poder evitar problemas futuros ou criar novos conflitos. Então, a competência comunicação é sempre muito importante. Agora, se você é servidor público, gestor público, compartilhe conosco aqui no canal se já aconteceu conflitos dentro da unidade onde você trabalha, até se você puder dizer o que foi que conseguiu resolver esse conflito mais adequadamente. Será muito legal poder compartilhar o conhecimento entre todos, né, que estão participando do canal. E por enquanto é só, te vejo no próximo vídeo, até mais!